disciplina de ciências da natureza envolve biologia, química e física. Então, ela é construída em cima dessas três disciplinas. Como é que a gente prepara uma aula? Então, agora, por exemplo, a gente trabalhando com a sequência didática Água e Agricultura, a gente começa a montar e pensar junto a preparação da aula. Por exemplo, aqui a gente começou falando sobre o ciclo da água, logo em seguida eu comentei sobre a importância da água, né, para as plantas, aí entra a fisiologia vegetal, né? Quando eu passo para a parte da importância da capilaridade, que é um dos processos importantes para que a água consiga subir no vegetal, aí a gente já faz um link com a física. E aí o professor de física já liga, né, com vasos comunicantes e outros processos relacionados à física. Como, por exemplo, o teorema de Stevin. E dentro desse contexto, a gente aproveitou para falar na distribuição de água, né, nas cidades. Não só a distribuição, como também o tratamento de água, com os princípios que estão envolvidos na biologia, na física e na química. Bom, e aí depois a química entra, né, com o processo de tratamento de água, e assim a gente vai complementando a disciplina com as três disciplinas, né? Tá, é importante falar que a nossa disciplina a gente sempre tenta contextualizar. E como a gente está vivendo esse problema de enchentes em Porto Alegre, no nosso estado, esse fato enriqueceu bastante as nossas aulas e tem sido importante a gente discutir com os alunos esse momento. Uma atividade extracurricular que começamos a desenvolver aqui no CMPA neste ano letivo de 2024. Na verdade, a ideia do clube, ela chegou até mim por meio de duas alunas, as alunas Tereza, do primeiro ano do ensino médio, e a aluna Reis, do terceiro ano. Então, a partir disso, eu elaborei um projeto de extensão e apresentei a divisão de ensino, e aí estava criado o Clube de Leitura Mário Quintana, do CMPA. Eu escolhi o poeta Mário Quintana para ser o patrono do clube, porque ele é um antigo aluno do CMPA e um grande expoente da nossa literatura brasileira. Os alunos são levados a gostarem de ler. Então, eu entreguei a eles uma lista que nós temos no currículo de língua portuguesa, da qual podem ser retirados livros paradidáticos. É uma lista que tem mais de 200 livros e cada aluno pode indicar 3 livros dessa lista. Após essa indicação, nós fizemos uma votação via Google Forms e foram escolhidos os 6 livros a serem lidos ao longo do ano. Os nossos encontros eles ocorrem virtualmente, né? Nós temos as apresentações online via Google Meet e nas semanas em que nós não temos os encontros para discutirmos os livros, são postadas as impressões de leituras dos alunos por meio de fórum no EB virtual. Todas essas apresentações são organizadas pelos alunos, eu fico na mediação dessas atividades e estamos indo para o terceiro livro, né? O primeiro livro que nós lemos foi Metamorfose, de Kafka, depois lemos Frankenstein, de Mary Shelley, agora estamos lendo A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E eu percebo que essa atividade, eu creio muito firmemente que ela tem um papel importantíssimo na formação do repertório sociocultural dos nossos alunos. Por conta das atividades do clube de leitura. Os alunos têm melhorado muito na sua capacidade argumentativa, há alunos que têm descoberto um prazer pela leitura de obras mais clássicas que nem eles acreditavam que teriam, né? Porque todas as leituras são desafiadoras, por isso que o clube é só direcionado para o ensino médio. Então eu creio firmemente que o clube de leitura ele está conseguindo chegar aos alunos e tocar em questões dos nossos alunos que somente a leitura é capaz de tocar, que é aquilo que está dentro do interior de cada um de nós. A ideia de que se torna tão enfatuado com as coisas que estão ao teu redor, e tu se torna tão, e daí volta-se essa palavra que está aqui na frente, tu se torna tão alienado das demais coisas do mundo, que poderia vir um anjo do Senhor com uma espada brilhante e aquilo ali não pareceria mais especial do que qualquer outro problema mundano que você esteja enfrentando. E eu acho que isso foi uma coisa que foi marcante para mim na Metamorfose. A ideia de que aquela situação que deveria ser fantástica e deveria ser absurda,
ela é tratada completamente nesses termos frios da relação familiar, da relação monetária e meramente daquilo que as pessoas pensam, pelo menos da perspectiva do Gregor, daquilo que as pessoas pensam dele e daquilo que elas deixam de pensar. Nesse movimento que a Ana Cristina trouxe mais relativo à depressão, e eu senti esse elemento talvez meio metafórico, forte, assim, essa ideia de que com o tempo ele começa a se acostumar com a perda da própria humanidade, a um ponto que quando começam a tirar os móveis do quarto dele, antes que a mãe... Não tem sido uma experiência muito produtiva, e os nossos estudantes têm dado cada vez mais provas de que quando eles são instigados, motivados, nós podemos tirar deles o melhor do que eles têm para oferecer. Muito obrigado.